Em entrevistas anteriores, nós já ouvimos a mãe dessa senhora, ouvimos também a secretária de saúde aqui do município de Trizidela do Vale e agora nós vamos conversar com ela para a gente entender de uma vez por toda como foi a história desse parto. Ela que foi ao Hospital Municipal de Trizidela do Vale para ter a sua filha, foi liberada para retornar aqui para casa e chegando aqui teve a criança praticamente sozinha. Como foi que realmente aconteceu essa história, senhora? Na sexta-feira, eu já vinha sentindo dores lombar, essas coisas normais de final de gestação, né? Na sexta-feira, eu já estava já com as dores um pouco mais fortes, né? E pela manhã eu estava conversando com a minha mãe, com todo mundo normal. Falei que as dores estavam aumentando e que eu ia no hospital, né, para poder ver como era que estava a questão de dilatação, ainda mais porque eu tenho um parto muito rápido, né? Como foi o atendimento no hospital? No hospital, quando eu já fui, já no decorrer do dia inteiro, eu já fui pro hospital, já era mais de 8 horas, né? Liguei pro pai da neném, ele veio, eu falei para ele, vamos lá pra gente ver como é que tá. Não tava, ela tava com 38 semanas e 4 dias ainda. A data prevista ainda tava um pouquinho longe, né, das 39 semanas. Porém, eu tava com as dores muito fortes mesmo. Eu falei, não, eu vou porque vai que aconteça de eu sentir essas dores mais fortes pela madrugada e a gente não tem carro, né? Então ia ficar mais difícil para a gente poder ir para o hospital. A gente foi, ia dar umas 8 e pouquinho. Cheguei lá, fiz a triagem normal com o enfermeiro, tudo certinho. Fui para a sala do médico. Cheguei lá com a minha carteirinha, exame, tudo direitinho. Falei para ele as dores que eu estava sentindo. Na hora mesmo, ele já me disse assim, ó mãe, no teu caso é porque tá no final da gestação. A data na carteirinha tá para a data prevista dia 21, porque sempre dá alterações, né, em ultrassom, essas coisas. Ele falou, a data ainda tá um pouquinho longe, essas dores são normais, porque a neném tá encaixada. Eu falei, não, isso daí tudo eu sei, porque eu já fiz a ultrassom e eu sei que ela já tá encaixada. Mas eu queria que o senhor fizesse pelo menos o toque, para me ter uma noção se já tem dilatação. Em questão de dilatação, ele falou para a senhora o quê? Eu que pedi para ele fazer, porque ele não ia fazer. Então, eu não ia voltar para casa com a minha dúvida, sabendo que eu tenho parto muito rápido. Quando eu chego aí no hospital, é porque realmente eu já sei que tá na hora, tá perto de eu ganhar neném. Quem me conhece sabe disso. A opção de retornar para casa foi sua ou foi do profissional de saúde? Não, em momento algum ele me deu a opção de ficar no hospital. O toque eu pedi para ele fazer, ele chamou o enfermeiro da triagem, né, porque é o procedimento correto, né, devido a ser mulher e só estava eu e ele, o enfermeiro olhou o toque, ele falou para mim assim, mãe, a neném já está encaixada. Eu falei, não, isso eu sei, eu quero saber como que está de dilatação. Você está com praticamente 3. 2, ele falou uns centímetrozinho lá, praticamente 3 de dilatação, né, eu falei, mas como é que tá? Vai demorar? O senhor acha que vai demorar? Ele disse, não, ela tá virada. Essa dilatação, ela é normal, devido você já estar no final da gestação e você já ter tido, né, filhos anteriores de parto normal. Em questão de retornar para casa, a senhora realmente retornou? Prova disso que a senhora teve a criança em casa. E em relação a retornar para o hospital, o que foi que a senhora entendeu por parte dele? Aí eu peguei e falei para ele, o senhor acha que não tem nenhum risco de eu ter essa neném hoje? Ele falou para mim assim, no caso, se as dores ficarem mais fortes, né, porque a dilatação ainda tá pouca, e era 3, não era 1 centímetro, é mentira, e o enfermeiro tava lá. Agora o difícil é o enfermeiro falar, porque ele precisa do trabalho dele, né, então é óbvio que eles não vão falar. Mas a senhora entendeu que ele tinha indicado para qual hospital na hora do retorno? Na hora do retorno, eu falei para ele, se as dores aumentarem e ficar forte, se as dores aumentar, você vai para o geral, Hospital Geral, aí em Pedreiras, né? Porque no geral, no Hospital Geral tem médico da área, foi isso que ele me falou, tem obstetra, tem médico da área. Mas, normalmente, quando você é encaminhada para o geral, é o caso de... Como só tem o doutor Alex aqui, eu acho, não sei se tem outro obstetra que faz cesariana, é mais casos mais graves, né? Coisas assim. E em relação à vinda da ambulância aqui na sua casa, como foi a questão do atendimento?
Ó, no caso, as dores ficaram fortes mesmo, não era 10 horas, como ela relatou para ti, que ela disse que eu acabei vendo na entrevista agora há pouco, ela dizendo que quando você perguntou o erro, né, de quem foi. Não foi 10 horas da noite, ela não pode nem falar que foi 10 horas da noite, porque eu cheguei do hospital já era quase 9 horas, então as dores ainda estavam sim, contrações, porque eu já estava em trabalho de parto, eu já estava com dilatação. Mas as dores mesmo aumentaram, já era mais de 00:30. Como que eu ia para um hospital 00:40 praticamente, eu sabendo, porque eu conheço, eu já tive, foi 4 filhos normal, numa POP, daqui para o geral, eu ia ter que ir parando na hora das contrações, a neném ia nascer no caminho, não dava tempo. O que foi que os profissionais que lhe atenderam com a ambulância falaram? Na hora que eles chegaram aqui, quando deu, acho que era umas 00:40, quase 1 hora da manhã, eu falei pro pai da neném, rapaz, o único jeito vai ser tu fazer o quê? Tu vai no hospital de Trizidela, porque o médico deixou bem claro que era para mim, para Pedreiras, eu ia fazer o quê em Trizidela? Se ele mandou ir para Pedreiras, se as dores ficassem fortes. E ver pelo menos uma ambulância. Porque se a neném nascer, pelo menos ela vai nascer dentro da ambulância, né? Porque normalmente vem enfermeira, tem um técnico, alguma coisa do tipo. E como foi a questão da finalização do parto, do corte do cordão umbilical? Como foi esse procedimento e quem realizou esse procedimento? Quem realizou o procedimento foi o mesmo rapaz, o mesmo enfermeiro da triagem. Foi o mesmo que me atendeu na triagem. O médico, eu só vim ver o médico 11 horas da manhã, fiz uns exames no decorrer do dia, né, tudo lá. E eu vim ver o médico, já era 11 horas, ele me examinou, né, tudo direitinho lá, e me deu atestado, me deu medicação e me deu minha alta. E em forma de exemplo, para a gente encerrar aqui a entrevista, tá tudo bem com a sua filha, com a senhora também, mas que se torne um exemplo aqui para o município. O que a senhora quer que seja feito? Não, no caso, assim, o correto é o quê? Pelo menos, o que eu fiquei chateada é dele não falar a verdade. Porque ele mentiu, a secretária, antes dela desmentir uma história, ela teria que ter visto, sim, o lado e a parte, né, da outra pessoa, como vocês fazem. Vocês vê tanto o lado da acusação como, né, o correto era ter feito isso. E médico realmente não tinha no hospital. Se ele estava lá dormindo. Alguém da Secretaria de Saúde já veio aqui na sua casa? Alguém também da Secretaria de Assistência Social já vieram conversar com a senhora? A secretária de saúde, eu conversei com ela por mensagem. Eu tenho todas as mensagens ali, tudo direitinho, passei, tudo certinho, porque o médico está dizendo uma coisa, né, que não aconteceu. E eu falei para ela, eu falo para ela, eu falo para você, eu falo para ele, eu falo para quem for a história que aconteceu, porque eu tenho conversas com enfermeiro, eu tenho conversa com agente de saúde, eu tenho conversa com amigas, e tudo foi a mesma coisa. Você está com 3 centímetros de dilatação, está longe ainda de você ter a neném. Se as dores aumentar, vai para o geral de Pedreiras. Foi isso que ele me falou.